mas não sem antes identificar se há alguém que nos visita hoje pela primeira, segunda ou terceira vez. Por acaso, se você estiver aqui, erga uma das suas mãos para que você possa ser acessado com o material da igreja. Muito bem-vindos, tá bom? Vocês vão receber o encartezinho da igreja com um destacável e pode colocar nele um pedido de oração, que durante a semana nós vamos estar orando por esses pedidos, tá bom? E pode nos entregar no final do culto. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 4. Na verdade, um único versículo. E eu gostaria muito que nessa manhã nós fizéssemos essa leitura, mas meio que fora do automático. Domingo é dia de estar na igreja. E geralmente você vem meio que no automático. E sabe que aqui, entre tantas coisas, vai ouvir a palavra de Deus, mas eu gostaria muito que você já fizesse essa leitura como quem deseja ser abençoado, particularmente abençoado, ministrado pela palavra de Deus. Filipenses 4, verso 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Podemos repetir? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mais uma vez, para você nunca mais esquecer esse verso. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar o nome, nós queremos agradecer pela bênção de podermos estar aqui. Isso é obra da tua graça, como o teu servo orou aqui dizendo, a bênção de podermos nos reunir, de não estarmos acamados num leito hospitalar. Ó Deus, por não estarmos aprisionados e usufruirmos da liberdade dos filhos de Deus, é fruto da tua graça. E por isso nós louvamos o teu nome. Rogamos ainda, Pai, que tu abençoes cada um daqueles que nos visita hoje, que eles saiam daqui abençoados, que eles recebam e abriguem no coração a tua palavra, assim como cada um de nós possamos ser abençoados por ela. Quem sabe alguém dentro de uma situação tão particular que só pode ser conhecida e perscrutada pelo próprio Senhor. Nessa manhã nós rogamos que esse irmão, essa irmã, sejam visitados, ó Pai, pela tua palavra, animados pelo teu Espírito e abençoados em nome de Jesus. Abençoa esse momento de compartilhamento da tua palavra, que ele seja enriquecedor para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, na vida se nos apresentam, não poucas vezes, vários ladrões da alegria. E é muito possível nessa manhã que você esteja sendo assediado por alguns deles. Mesmo em dias celebrativos como o de hoje, pode ser que o seu coração esteja sendo assaltado por um agente da tristeza. Esteja você na condição de filho, de esposa ou de pai. Mas o que propriamente a Bíblia fala sobre alegria em dias de tanta confusão emocional, de tanta depressão espiritual e até mesmo de conflito nacional? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos algumas verdades sobre a alegria. E a maior delas, nós poderíamos dizer, é que Deus tem prazer na alegria.
talvez você olhe para Deus como um grande sabotador daquilo que te causa prazer e alegra o seu coração. Quando você olha para as circunstâncias, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a oscilação emocional, quando você olha para as lutas que lhe são presentes, possivelmente você possa transferir toda essa dificuldade para um pai que não tem prazer em alegrar o coração do filho. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós encontramos nelas um Deus cujo prazer é o de alegrar o coração dos seus filhos. O nosso Deus tem prazer na alegria. E para não falarmos nas inúmeras festas judaicas, como nós vemos acontecer durante todo o percurso do Velho Testamento, vamos nos ater na pessoa do próprio Senhor, que resolveu dar início aos seus milagres num casamento, querendo patrocinar a alegria de um jovem casal, porque Deus em Cristo tem prazer em patrocinar a alegria do coração dos seus filhos. Quando abrimos a palavra em Salmo, capítulo 30, verso 11, nós vemos Deus também comprometido com alegria. É Davi dizendo: converteste o meu pranto em folguedo, em diversão, em celebração, em alegria. Tiraste o meu pano de saco e me cingistes de alegria. Quando olhamos para Isaías, capítulo 61, verso 3, vemos o profeta dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados. Mas entre tantas coisas, diz o profeta, pôr sobre os que em Sião de luto estão, uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de espírito angustiado. Por isso, se você se vê uma pessoa angustiada, entristecida, mesmo num dia celebrativo como o de hoje, você pode falar para Deus: eu sou nessa manhã um candidato em potencial para ser alegre, para que o Senhor converta o meu pranto, a minha dor, a minha dúvida em alegria. Mas especificamente quando a gente olha para Filipenses capítulo 4, verso 4, nós vemos que há várias lições sobre alegria nesse curto versículo, dentre as quais eu quero ressaltar duas nessa manhã, para nós gravarmos. A primeira é que a alegria é uma ordenança e não uma opção. A alegria é uma ordenança, porque no coração de Deus arde o desejo de que você experimente um estado de alegria, de regozijo, de louvor e de ações de graça na sua presença. Mas eu sei, irmãos, que possivelmente você possa estar olhando para o seu coração, olhando para a sua vida, olhando exatamente para esse momento que mais parece um hiato na sua história e se perguntando: como que eu posso me alegrar tendo em vista esse quadro, essa situação pessoal, essa situação espiritual, essa situação profissional. E eu sei também que para que nós possamos nutrir esse sentimento e esse estado de alegria, nós precisamos remover alguns entulhos da fonte da alegria. Mas quando nós olhamos para Paulo, preso, possivelmente em Roma, ele oferece algumas bases para mim e para você se alegrar nesse dia, apesar das nossas circunstâncias, porque a alegria não tem propriamente a ver com esse capítulo da sua vida, com esse momento que você está vivendo, mas propriamente com a sua vida em Cristo. E Paulo, então, irmãos, nos apresenta algumas bases para que nós possamos nos alegrar, para que você possa buscar a força do Senhor, porque as Escrituras dizem que a alegria do Senhor, a nossa força é.
e nós vivemos num tempo onde nós precisamos dessa força que vem por meio de uma alegria só encontrada na pessoa e na comunhão com o Senhor. E o primeiro motivo pelo qual eu posso me alegrar no Senhor, apesar dessa circunstância que está diante de mim, que está dentro da minha casa, que faz parte das minhas finanças, é que o Evangelho trouxe essa alegria para o nosso coração. Apesar das circunstâncias, Paulo, na verdade, o anjo, ele diz: não temais, eis que vos trago boa nova que vos será de grande alegria, que será para todo o povo, indiscriminadamente. Não há aqui nenhuma necessidade de pedigree espiritual. A alegria trazida para o nosso Senhor, pelo nosso Senhor, é para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E ainda que você esteja passando por adversidades, por lutas, ainda que haja no seu rosto lágrima nos olhos, você pode se alegrar, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode se alegrar não porque você é um masoquista e tem prazer na dor. Você pode se alegrar porque na dor você tem um Senhor diante do qual você pode orar, sabendo que Ele está te ouvindo. E essa é a base da alegria cristã. Saber que nós temos um Senhor, saber que nós temos um Salvador, saber que você é ovelha do seu pastoreio, saber que os olhos dele estão postos na sua vida e nada pode lhe acontecer sem a permissão da sua vontade, portanto, tudo está sob o seu controle. E quando eu penso nisso, apesar da minha dor, apesar da minha adversidade, apesar do dia ter nascido cinzento, eu encontro motivo para me alegrar no Evangelho do Senhor. O reino de Deus é dito pelo próprio apóstolo como sendo um reino que não é de comida e nem bebida, mas de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Alegria no Espírito Santo. E é possível se alegrar mesmo atrás das grades, mesmo numa prisão domiciliar. É possível, mesmo no meio de uma contingência, você se alegrar, porque a sua alegria não está nas coisas, mas sim no Senhor. O Espírito também é um Espírito alegre. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é amor e alegria. Portanto, se você é a habitação do Espírito, há um desejo no coração de Deus de alegrar o seu coração por meio dessa santa morada que é o Espírito na sua vida. Então, Paulo pode concluir com consciência tranquila, mesmo se encontrando atrás das grades, ele então diz: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Há uma segunda razão. A alegria, ela é eminentemente cristocêntrica, porque aqui Paulo diz: alegrai-vos sempre, aonde, irmãos? No Senhor. A nossa alegria está em Deus. A alegria cristã, ela é fundamentalmente numa pessoa. Presta atenção nisso. Por isso é tão necessário você reavaliar a sua vida e saber se você se encontra em Cristo. Eu sei que você é dele. A pergunta é se você está nele, se você está andando nele, se você está desfrutando dele, se você está se alegrando nele, se você está olhando para ele. Me lembro naqueles dias difíceis, os discípulos indo numa direção, em função de uma ordem divina, mas lá pelas tantas, grande tempestade no mar, as ondas encapeladas, e Pedro então sai do barco e experimenta alguns segundos de um grande milagre na sua vida, podendo caminhar sobre as águas e toda a turbulência que o cercava.
Lá pelas tantas, ele tira os olhos do Senhor e ele começa a submergir. E é exatamente assim que acontece com a minha alegria e a sua alegria. Quando nós tiramos os olhos do Senhor, quando você se entrega a uma ansiedade insana, em função de um futuro que você nem sabe se vai viver, você então começa a submergir na preocupação, na tristeza, na ansiedade e nos efeitos colaterais. A alegria cristã é fundamentalmente numa pessoa de onde derivam todas as outras alegrias, todas as outras delícias da vida, são oriundas, dependem da sua relação com o Senhor. Por isso, ainda que você tenha algumas coisas, reavalie o seu coração para saber se a sua alegria está no Senhor, porque nós vivemos num país profundamente instável. Às vezes a gente se alegra porque conseguiu um carro, uma promoção, um salário mais alto, ou pensa que a alegria depende desse tipo de coisa que oscila com tanta facilidade. Mas Deus não oscila na sua vida, porque nele não há nenhuma sombra de variação. Por isso a nossa alegria pode ser constante no Senhor, ainda que com lágrimas nos olhos, porque eu sei diante de quem eu estou. Alegria perene. Todavia, só em Cristo, em quem não há sombra de variação. E se você desviou a sua alegria de Cristo, hoje é um tempo oportuno nessa manhã para você reconsiderar. Só nele você encontra paz, amor, perdão, reconciliação, misericórdia e total compreensão. Há momentos na vida, irmãos queridos, que nem o cônjuge mais íntimo do nosso coração nos compreende, só mesmo Cristo. Só mesmo Cristo pode sondá-lo e saber das suas dificuldades, saber das nuances da sua vida. E é por isso que nós dependemos dele. E é por isso que Paulo, com muita ênfase, fala na sua carta: alegrai-vos sempre, continuamente, no Senhor. Cuidado para você não botar a sua alegria no lugar errado. Por isso, irmãos, concluindo, como nós dissemos no início, é bem possível que num dia celebrativo haja aqui alguns corações entristecidos, alguns corações enlutados. Mas a palavra da manhã é: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos porque você tem um Senhor que coordena, que controla e que tem a palavra final sobre a sua vida. Tendo um pai presente ou um pai inexistente, tendo um pai amoroso e compreensivo ou um pai indelicado, alegrai-vos no Senhor, sempre no Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, que é filho, cujo pai não se encontra aqui. Em Cristo você tem o melhor pai do mundo, porque em Cristo Deus nos adotou. E foi mesmo o apóstolo Paulo quem disse: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Você não está órfão, e nem tem um pai indelicado. Você tem um pai que olha para você. Você tem um pai cujo amor é incondicional, que te amou tanto que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não está esquecido por ele, senão observe o que o profeta Isaías escreve: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? É muito difícil uma mãe se esquecer de um filho, de sorte que não se compadeça do filho do seu próprio ventre. Mas diz o Senhor pelo profeta: ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti,
diz o seu Pai, diz o Senhor. Há muito pais aqui que não deixam de ser filho e precisam tanto dessa paternidade, tanto dessa segurança que o nosso pai biológico oferece para nós. Possivelmente seu pai já não esteja aqui, principalmente os mais maduros e idosos. Mas todos nós, embora pais, nos encontramos na condição de filhos e podemos parar diante de um Deus gracioso, de incondicional amor e expor os segredos do coração, as fraquezas e a necessidade de segurança. Eu gostaria, irmãos, de orar com alguns de vocês, não pelo Dia dos Pais, o que será feito logo mais, mas você que está aqui e que tem percebido que na sua vida há alguns ladrões da alegria, que entram sem pedir licença, que querem sabotar essa consciência que a sua alegria não está nas coisas, mas está no Senhor. E por isso tem infelicitado a sua alma. E você, nesse dia celebrativo, precisa desse Deus maravilhoso que se revela através de Jesus Cristo, para alegrar e para patrocinar, continuar patrocinando a alegria do seu coração. Queria que você viesse aqui à frente para a gente ter um minuto de oração. Pede licença à pessoa que está ao seu lado e vamos ter essa palavra de oração. Ladrões da alegria. Que querem sobrepujar a essa consciência da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, insistindo em infernizar a sua vida, afirmando que você está à deriva, que você está sozinho, que Deus se esqueceu de você, que você não está na condição de ovelha sob o cuidado do pastor. Precisamos colocar todas essas vozes diante do Senhor, cujo desejo maior do coração é que você, na condição de filho, experimente, celebre a alegria do Senhor. Por isso ele inspirou o apóstolo Paulo para dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, porque a alegria do seu coração, a alegria do Senhor, a nossa força é. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque apesar das circunstâncias, podemos nos alegrar no Senhor e na força do Seu poder. Ó Deus querido, a Tua palavra nos diz que a nossa felicidade, a nossa alegria, não está, Senhor, de acordo com a maré da vida, com os ventos que sopram mais ou menos forte na nossa direção, de acordo com a conta bancária. Tudo isso pode, Senhor, nos dar uma certa tranquilidade, mas alegria essencial, pura e genuína, alegria continuada, perene, alegria que emana de dentro para fora, que não depende das circunstâncias. Essa, Senhor, diz a Tua palavra, advém do Senhor, vem do Pai das luzes essa boa dádiva, esse dom perfeito. Por isso nós rogamos, Senhor, que Tu alegres o coração do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor ministre nessa manhã. Apesar da luta, não queremos, ó Deus querido, viver fora de uma realidade, fechar os olhos para fatos importantes, mas queremos, sobretudo, pôr os nossos olhos no Senhor, para além dos montes, quem patrocina a alegria do nosso coração, que é a nossa força para viver. Assim, Senhor, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, com a alegria que vem do Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe. Pastor Josué.